Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra da Fenaló Digital 2021. E hoje aqui vamos falar sobre controladoria jurídica, como duplicar sua produtividade, eliminar o retrabalho e ter muito mais controle do escritório. Quem é que não quer tudo isso, né? Quem é que, na verdade, não precisa de tudo isso agora? Quer seja impulsionado por uma mudança de mercado, pela dinâmica de economia, por uma exigência maior dos clientes e até mesmo pelo avanço da tecnologia, notadamente agora com robotização, automatização, inteligência artificial, até mesmo os micro e pequenos escritórios de advocacia do Brasil estão sentindo uma necessidade de atender melhor as exigências do mercado e do cliente e ter um desempenho interno melhor, com muito mais produtividade, eliminando o retrabalho, conseguindo um desempenho melhor, fazendo mais com menos. É ou não é? Então, vamos falar sobre tudo isso. E como vocês vão ver, o principal caminho é a controladoria jurídica. Mas sempre vamos aliar à controladoria algumas outras ferramentas para conseguir esse bom resultado. Vamos lá, então? Vou passar aqui para vocês alguns slides para ilustrar melhor o que a gente está querendo transmitir. Para quem ainda não me conhece, eu sou Samantha Albini, eu sou advogada, eu advoguei, eu atuei como controller jurídico por muitos anos, também fui gerente jurídico e advogada em departamento jurídico. Já há muitos anos exerço a função de consultora e professora, especializada nessa área de gestão de serviços jurídicos. Então, atuo em escritórios e departamentos jurídicos de todo o Brasil, de todos os portes, de todas as áreas, e o meu foco sempre foi os pequenos e médios escritórios. Então, venho trazer para vocês toda uma experiência de décadas em gestão jurídica. Isso é importante porque a gente busca trazer para vocês, em eventos como este, sempre as melhores práticas, aquilo que a gente já sabe que funciona, também aquilo que a gente já sabe que tende a não funcionar. Tudo isso é importante, por isso que um evento como este, do porte e da grandeza da Fenaló, realmente agrega muito ao seu escritório, à sua equipe, a você, à sua carreira. Vamos lá, então. Quando a gente vai tratar de gestão de serviços, a gente precisa mostrar aí ao interlocutor qual é o cenário de ferramentas necessárias para profissionalizar a gestão dos serviços. E eu criei uma metodologia que já foi aplicada e teve sua eficácia comprovada aí ao longo de quase 20 anos, em centenas de escritórios. Essa metodologia está baseada na tríade da gestão dos serviços. Então, nós preconizamos que há 3 principais ferramentas capazes de profissionalizar a sua gestão, resolvendo o seu problema a curto prazo, seja ele qual for, mas também mantendo a sua gestão profissional ao longo do tempo, dando sustentabilidade para o seu escritório, condições do seu escritório se tornar perene, enfim, de atingir todos os objetivos, inclusive de expansão, com qualidade, segurança e controle. Certo? Essa tríade da gestão de serviços, ela está expressa em uma ferramenta tecnológica, em uma ferramenta de pessoas e uma ferramenta de processos de trabalho. As 3 são essenciais e interligadas. Uma necessita da outra para que tenha um bom resultado. Mas, se conseguirmos implantar as 3 da maneira adequada, realmente o resultado é certo. Por isso que essa é uma metodologia, como eu já falei, cuja eficácia é comprovada e podemos seguir tranquilamente. A ferramenta tecnológica, ela vem representada principalmente pelo chamado software de gestão. O que é o software de gestão?
é um único software, um sistema, um programa feito para gerir o seu escritório, feito especificamente para a área jurídica, né? Então, nós temos aí mais de 50 softwares de gestão jurídica no Brasil, mas, claro, há aqueles que são os melhores, os mais completos. E eu vou dar algumas dicas para vocês lá no final a respeito de qual software escolher e como usar esse software, tá? Mas o software, ele é essencial, porque é nele que nós vamos operacionalizar todo o escritório. É nele que nós vamos alimentar as informações, anexar os documentos, gerar os relatórios e fazer toda a gestão, tá? Então, realmente, ele deve funcionar como o nosso banco de dados unificado do escritório. Em seguida, a ferramenta de pessoas, representada principalmente pela controladoria jurídica. Quando eu falo de pessoas aqui, eu estou falando das pessoas internas do escritório, eu estou falando da nossa equipe. Claro que eu também estou falando da equipe jurídica. Evidentemente que nós temos que ter uma equipe jurídica de qualidade. Mas isso é comum, é natural para os escritórios. Geralmente não há dificuldade nesse sentido. A novidade vem quando a gente fala sobre controladoria jurídica, e eu já vou detalhar um pouquinho sobre ela para vocês. Mas, em resumo, é a equipe que vai fazer a gestão profissional do seu escritório. Por último, a ferramenta de processos de trabalho representada pelo Manual de Fluxos e Procedimentos. Ou você pode falar o nome completo dele, Manual de Regras, Rotinas, Fluxos e Procedimentos, ou só Manual de Procedimentos, não importa. A ideia aqui é um único documento que reúna todas as regras, rotinas, fluxos e procedimentos da gestão dos serviços do seu escritório. Significa dizer, da controladoria jurídica e da área jurídica propriamente dita, certo? Quando eu tenho essas três ferramentas, eu consigo entender um pouco melhor a união entre elas, a sinergia e a interdependência. Por quê? A ferramenta tecnológica é onde nós vamos fazer a gestão. A ferramenta da controladoria é quem vai fazer a gestão. E a ferramenta do manual é como nós vamos fazer essa gestão. Então, eu estou, fechando aqui todo um raciocínio que já está baseado naquela ferramenta que vem da administração de empresas, chamada 5W2H, e que serve para gerirmos qualquer projeto, qualquer implantação de gestão de qualidade no nosso escritório. Então, como eu disse, eu preciso das três ferramentas e das três muito bem implantadas para atingir os melhores resultados. Não basta eu ter o melhor software do mundo e um ótimo manual se eu não tenho uma boa controladoria. Não basta eu ter também a melhor controladoria e não ter o manual, e por aí vai, tá? Então, nós temos que realmente providenciar a implantação dessas três ferramentas de maneira adequada. Como eu disse aqui, a gente fundamenta essa metodologia no 5W2H, né? Os 5 Ws do what, why, who, where e when, e os 2 Hs do how e o how much. Então, what e o quê? Fazer a gestão de serviços de excelência. Why, por quê? Para ter melhor desempenho interno e satisfazer o cliente. Para justamente eliminar retrabalho, aumentar a produtividade, etc. Né? Who, quem? Toda a equipe, mas em especial a controladoria jurídica, que vai ficar concentrada na gestão dos serviços. Where, onde? No software de gestão. When, quando? Imediatamente. Claro, vamos lembrar sempre de planejar. How, como? De acordo com o Manual de Fluxos e Procedimentos. How much, quanto? Um investimento que dá retorno. Eu quero aqui apenas fazer uma observação muito enfática para vocês. Penso que já é pacífico o entendimento de que o escritório de advocacia é uma empresa e assim deve ser conduzido. Portanto, deve ter a sua gestão profissionalizada. Ok. Em qualquer empresa existe a necessidade de investimento para justamente garantir que essa gestão será profissionalizada, tá? Então,
talvez alguns de vocês aí precisem se conscientizar da importância de investir agora em uma gestão profissional. Não há investimento mais rentável que o seu escritório de advocacia. Ele é capaz de lhe dar a maior lucratividade se comparado a qualquer outro investimento. Então, invista no seu escritório, porque você pode duplicar, triplicar a sua produtividade e pode ter uma lucratividade muito superior. E eu vou trazer alguns exemplos bem específicos sobre isso. Claro, a base de todo esse trabalho deve ser a controladoria jurídica. Até porque é a controladoria jurídica que também vai conduzir esse processo. Até mesmo escolhendo ou ajudando a escolher o melhor software, ajudando a configurar, parametrizar esse sistema e garantindo uma alimentação profissional desse sistema. É a controladoria que também vai se responsabilizar pela liderança da elaboração de um manual de fluxos e procedimentos. Então, sem dúvida nenhuma que a controladoria jurídica é quem faz acontecer, tá? Por isso a gente dá uma ênfase maior a ela aqui, né, nessa nossa fala. Qual que é a ideia para quem ainda não conhece? A ideia da controladoria é separar a atividade técnica, que é a atividade jurídica, da atividade chamada de gestão jurídica, daquilo que é mais administrativo do que jurídico, mas também tem um fundo jurídico, para ter melhores resultados justamente por meio dessa especialização. Como é que eu faço, então, no escritório? Eu crio um setor chamado Controladoria Jurídica, que vai assumir todas as atividades de gestão jurídica e deixo o meu técnico focado na atividade puramente técnica. Então, o ponto de partida é definirmos muito bem papéis e funções. Por isso que eu trago para vocês aqui esse slide. Para que vocês compreendam, basicamente, dentro de um escritório de advocacia, que além do conselho de sócios, nós temos um grupo de atividades administrativo-financeiras, um grupo de atividades técnicas e um grupo de atividades de controladoria jurídica. Isso é a Samantha que está dizendo? Não, isso é fato, né? Podem ver aqui nesse slide, eu agrupei as atividades administrativo-financeiras internas do escritório. Telefonia, recepção, secretaria, compras, almoxarifado, a parte de RH, gestão de pessoas, manutenção, TI, logística, eventos, Copa, limpeza, e o financeiro, que geralmente está agrupado com o administrativo, né? Então, desde orçamento, pagamentos, notas fiscais, fluxo de caixa, quantos a pagar, quantos a receber, gestão dos contratos de honorários, gestão das custas, tudo que diz a respeito a dinheiro, né? Claro que crescendo um pouco o meu escritório, eu posso separar o administrativo do financeiro, crescendo mais ainda, posso ter um setor específico de RH e por aí vai. Enfim. Depois, um grupo de atividades técnicas, aquelas que só podem ser realizadas pelos advogados, podem até ter ajuda de um estagiário, um assistente jurídico, mas necessitam de uma responsabilidade técnica. É o atendimento técnico ao cliente, o peticionamento enquanto elaboração e montagem das petições, anexação dos documentos das petições, audiências, sustentações orais e atividade consultiva, entendida como tudo que não é contencioso, consultas, pareceres, contratos, por aí vai. Tudo que envolve uma decisão ou uma orientação técnica jurídica. Todo o restante que é mais administrativo do que jurídico, mesmo tendo um fundo, pelo menos processual, é de atividade da controladoria jurídica. Cadastros no sistema, toda a alimentação do sistema, toda a gestão documental, desde solicitação de documentos, recebimento, tratamento desses documentos, inclusive digitalizações, toda a gestão de citações, notificações, publicações e intimações, e vamos entender aqui como publicação, vamos falar publicação de uma maneira mais genérica, controladoria que recebe, controladoria que alimenta no sistema, que agenda todos os prazos processualmente cabíveis, sem fazer uma análise de mérito, e todas as providências e tarefas necessárias para que aqueles prazos sejam cumpridos. Ela também que agenda todos os compromissos previstos, como audiências, julgamentos, perícias, etc.
Como ela faz esses agendamentos, ela faz também todos os controles. Olha o nome do setor. Mas entender que controladoria jurídica, basicamente, lança prazo e faz controle de prazo, é restringir o escopo da controladoria a talvez 10% do que ela faz. Controladoria jurídica vai muito além. Na verdade, controladoria jurídica é um setor de gestão jurídica, tá? Que além desse trabalho de controle, de suporte para o setor técnico, também tem vários outros papéis, inclusive de gestão da qualidade, de garantir que todos atendam às regras do manual, se não atenderem, lançar não conformidades no sistema, que podem surtir sanções, que podem estar atrelados à avaliação de desempenho lá do plano de carreira. Tudo está muito interligado em gestão, né? Mas o que eu quero dizer aqui, a controladoria tem um papel fundamental na gestão geral do escritório. Voltando aqui à nossa tela, todas as diligências necessárias para que os prazos, compromissos e demais tarefas sejam cumpridas, toda a gestão de custas, de uma maneira bem ampla, falando de preparo, depósito recursal, tudo, elaborar guia, mandar para cliente, cobrar que volte a tempo, conferir, disponibilizar, todas as distribuições e protocolos físicos e eletrônicos, conferência dos protocolos, toda a gestão de correspondentes, alimentação de sistemas de clientes, relatórios internos e também para clientes. Entre outras atividades aí, a depender do tipo de advocacia também, pessoal. Então, observem que definir muito bem papéis e funções dentro do escritório conduz a uma gestão muito mais profissional. Existe um papel administrativo financeiro, um papel técnico e um papel de controladoria, que requer profissionais diferentes, com vocações diferentes, conhecimentos diferentes, experiências e habilidades diferentes. E aqui quero também frisar a importância de cada vez mais termos uma seleção profissional da nossa equipe. Selecionarmos pessoas realmente capazes de exercer os seus papéis e as suas funções. Não existe mágica, gente. A gente quer profissionalizar a gestão, mas não quer investir na seleção profissional e na remuneração de pessoas adequadas para exercer aquela função. Não existe almoço grátis, né? Bom, diante disso, eu mostro para vocês aqui a ideia do organograma ideal dos escritórios de advocacia, em que nós temos 3 níveis de gestão: o estratégico, o gerencial ou de departamentalização e o operacional. E também 3 principais setores ou departamentos, como nós vimos: o administrativo financeiro, o técnico e a controladoria, né? O conselho de sócios aqui vocês podem ver, é uma única caixinha que exerce a direção do escritório, mas normalmente os sócios também estão envolvidos, né? Aqui em um nível de gestão, às vezes aqui no operacional, mas qual que deve ser o nosso objetivo, inclusive para ganhar em produtividade e eliminar retrabalho em um escritório de advocacia? O objetivo dos sócios deve ser contratar pessoas, treinar, delegar e ficar cada vez mais num nível gerencial e estratégico. Porque todos devem ter uma meta de, mesmo que daqui a muito tempo, 5, 10, 50 anos, não sei, mas algum dia tirar o pé do acelerador, pendurar chuteiras, e inclusive até mesmo fazer a sucessão do escritório. Mas para isso tem toda uma lição a ser feita que não é do dia para a noite. Contratar pessoas adequadas, como eu falei, desenvolvê-las, elevá-las a um alto desempenho e fazer com que o escritório gire sem a sua necessidade, sem que você, sócio, tenha que se envolver em tudo ou representar até mesmo, às vezes, um gargalo para as atividades do escritório, né? Um obstáculo ao crescimento do escritório. Ao contrário, você tem que contratar 2 pessoas, treinar e delegar, e você tem que ficar naquela posição que só você pode ficar, que não tem como você delegar, que são algumas atividades de gestão e, notadamente, as mais estratégicas. É ou não é?
Agora, tem mais uma outra dica importante aqui. Quando eu começo a crescer, eu preciso reforçar as minhas áreas de suporte. Essas áreas de suporte, elas dão a sustentação do escritório. E são elas, o administrativo financeiro e a controladoria, como está aqui no slide. Nós temos a tendência de pensar o contrário. O escritório crescendo, eu tenho que contratar mais advogado, mais pessoas para reforçar a minha área jurídica. Não. Nós temos que manter a nossa área jurídica enxuta e contratar pessoas adequadas para as áreas de suporte. Quanto mais eu reforçar as áreas de suporte, eu também dou mais elasticidade para o fluxo de gestão de serviços, ou seja, se entrar mais serviço, a minha equipe consegue dar conta, porque ela tem esse suporte muito intenso das áreas administrativo-financeira e de controladoria jurídica. Entendido? Então, essa que é a ideia. Especificamente sobre controladoria jurídica, a gente traz aqui uma ideia, né, de estrutura dessa controladoria. Sempre com um líder, que é o controller jurídico, um assistente da controladoria, braço direito do controller, e podendo ter funcionários estagiários de direito ou só estagiários. Tem sido cada vez mais comum que a controladoria tenha controller, estagiários, e depois, sempre que possível, quando possível, instituindo um assistente também. Certo? O tamanho da controladoria varia, depende de uma série de fatores. Não tem como nós trazermos uma fórmula aqui para vocês. E isso, se alguém precisar saber um pouquinho mais, me pergunta depois que eu auxilio. Certo? Eu trouxe aqui para vocês um exemplo simples de ganho de eficiência e lucratividade em razão da implantação de uma controladoria. Eu trouxe números, mas claro que vocês podem pensar aí em qualquer proporção, porque ele se aplica. Eu estou falando aqui de um escritório, como exemplo, com 4 advogados e 800 processos, sem controladoria jurídica, e que está no limite da sua capacidade produtiva. Se entrar mais processo, vai ter que contratar mais advogado, certo? Nesse momento, esse escritório tem um indicador de desempenho chamado taxa máxima de produtividade individual na ordem de 200 processos por advogado, certo? Se a gente pegar esse número aqui e dividir pelos 4 de uma maneira, claro, muito genérica e rasa aí. Esse mesmo escritório, quando implanta uma controladoria, e vamos supor que seja, neste caso, com um controller jurídico e 2 estagiários de direito, vai gerar o seguinte efeito. No mínimo, vai duplicar a sua produtividade. Ou seja, os mesmos 4 advogados que antes geriam 200 processos cada, passam a poder gerir pelo menos 400 processos cada. E nós temos casos de aumento de 5 vezes mais produtividade. Isso a depender de vários fatores, gente. O grau de automatização, se tem audiência, se não tem audiência naquela carteira, e uma série de outras questões. Mas duplicar a produtividade é um resultado certo. Ou seja, nós aumentamos em 100% o indicador taxa de produtividade máxima individual. Nesse exemplo, para 400 processos por advogado. Além de todas as demais vantagens de fazer com que cada advogado possa acompanhar cada vez melhor a sua carteira, obtendo resultados melhor, impulsionando melhor seus processos e conseguindo o melhor resultado para o escritório e para o cliente. Claro que eu vou ter que investir. Nesse exemplo, vamos trazer aqui também, apenas a título de exemplo, a contratação de um controller jurídico num valor que tem variado de mercado de 3.500 a 5.000 inicial, de 2 estagiários, num valor aqui total de 2.000, ambos, gerando aproximadamente um investimento de 5.500 a 7.000, certo? Mas o setor técnico custa, ou deveria custar, por exemplo, R$20.000. Se a gente imaginar 4 advogados custando 5.000 cada. Claro, gente, que aqui é só um exemplo, tá? Agora, vejam bem. Nós temos com isso
no mínimo 100% a mais de produtividade a um custo apenas 35% superior. Então, no exemplo que nós demos agora, se tínhamos um faturamento de 100 a um custo de 20, gerávamos um lucro de 80. Com a controladoria, podemos ter um faturamento de 200, no mínimo, né? A um custo de 27, gerando um lucro de 173. Ou seja, mais do que duplica o nosso lucro. Isso, gente, só se obtém por meio da implantação de uma controladoria jurídica. Claro, junto com a ferramenta do software de gestão e do manual, tá? Mas o que eu quero dizer é, não há nenhum software, nenhum robô, nenhuma inteligência artificial que sozinha vá te trazer esse tipo de resultado aqui. Por isso que eu preciso contemplar a tríade da gestão dos serviços. E como eu falei, aqui a gente está dando ênfase para produtividade e lucratividade, mas são muitas as vantagens. Com a tríade da gestão dos serviços, eu defino muito melhor os papéis e funções, especializo minhas equipes, reduzo riscos, tenho mais controle, tenho uma informação mais qualitativa, agrego mais diferenciais para o meu escritório e posso fazer marketing disso, tenho uma maior satisfação dos clientes, protejo a reputação da banca, contribuo para a LGPD e para o compliance, etc. Então, realmente, esse é o caminho. São muitas as vantagens aí para vocês. Eu resumo aqui para vocês, então, tudo que nós falamos, né? Como duplicar a sua produtividade, como eliminar o retrabalho e ter muito mais controle do escritório por meio de 3 ferramentazinhas aqui. O software de gestão, que faça tudo ou quase tudo pelo escritório. Então, vocês têm que entender que esse software vai resolver a minha situação desde uma etapa comercial, fazendo toda uma gestão do meu fluxo comercial, proposta, contrato de honorários, negociação, tudo. Toda a gestão de processos judiciais e administrativos, toda a gestão do meu consultivo, do meu financeiro, com automatização de importação de publicações, de captura de andamentos dos sites dos tribunais, de geração de documentos, desde propostas, contratos, procurações, passando por petições e todos os relatórios necessários para nós e para clientes, entre várias outras automatizações necessárias e úteis que os softwares possuem. O manual de regras, rotinas, fluxos e procedimentos, como o próprio nome está dizendo, com todo esse conteúdo escrito, reunido em um único documento, detalhando a gestão dos nossos serviços, detalhando toda a forma como a controladoria trabalha, desde como eu cadastro algo no sistema, como que eu importo uma publicação, como que eu devo agendar um prazo, como que eu gero um relatório, mas também todo o passo a passo do setor técnico. Como que eu devo me preparar para uma audiência, que tipo de modelo eu devo usar para fazer uma petição, como que eu devo conduzir um atendimento a um cliente, e por aí vai. E a controladoria jurídica, que é a equipe que vai fazer a gestão profissional de tudo isso, né? Ela vai conhecer a fundo o software de gestão, alimentá-lo, controlar prazos, compromissos, tarefas, cobrar com que todos cumpram as regras e procedimentos do manual, gerar relatórios, indicadores. Então, a controladoria, como eu falei, é quem vai fazer acontecer. Por isso que a gente fala tanto dela, né? Certo, pessoal? Entendido aqui um pouquinho deste resumo para vocês? Então, é importante ter em mente esse resumo para entender justamente, como eu já disse, a importância das 3 ferramentas de gestão. Não basta ter uma, preciso ter as 3, certo? Os meus slides agora aqui travaram. Vamos ver se voltam já já. Mas travou aqui a passagem dos meus slides. Agora sim. O cliente do escritório de advocacia, pessoal, mudou ou não mudou? Quer um atendimento cada vez mais ágil e atencioso, uma orientação ao prognóstico inicial claro e completo, uma informação periódica, frequente, espontânea, sem necessidade de provocação, sem que ele tenha que pedir, também de forma clara, traduzida para a linguagem dele,
uma prestação de contas transparente, uma pesquisa de satisfação periódica, uma pesquisa de satisfação pós-prestação de serviço. O que ele quer sentir que ele tem como escritório? Um relacionamento. Entenda, em um escritório você vende o resultado jurídico, mas acima de tudo você vende o relacionamento, inclusive porque há resultados que você não pode garantir, ou não é? Então, o seu escritório também precisa mudar. O cliente mudou, o mercado mudou e a hora é agora para o seu escritório mudar. Adquira um software ou migre para um dos melhores. E eu trouxe aqui para vocês os 4 softwares que, na minha percepção, hoje são os mais completos do mercado. Todos com os seus pontos fortes e frágeis, nenhum deles é nota 10. Mas todos eles aqui são os mais completos. EasyJur, CPJ 3C, Liga One e Projuris. Contrate um controle jurídico. Implante uma controladoria. Faça um manual de regras, rotinas, fluxos e procedimentos. E para tudo isso, pode ser necessário que você contrate uma consultoria, mas contrate uma consultoria especializada em gestão de serviços, porque vai lhe orientar como fazer isso, vai dar as mãos para você e vai lhe orientar a fazer, vai implantar junto com você, mas também deixando depois você independente para caminhar com as próprias pernas, tá? Cresça com qualidade de controle, que assim você vai alcançar todos os seus objetivos e, inclusive, ir além. Convido vocês, por último, a visitar o nosso stand aqui na feira. Nós temos o nosso stand da Radar Gestão para Advogados e lá você pode, apenas por visitar, concorrer a prêmios realmente especiais. Nós vamos conceder aí livros, nós temos kit dos nossos 3 livros, cursos, inclusive cortesias, tá? E conhecer um pouquinho mais os nossos serviços. A Radar tem uma área de cursos online, em turmas, mas também em company para o seu escritório. Nós temos uma área de consultoria, com consultorias pontuais, avulsas ou completas por projetos que duram de 6 a 12 meses e fazemos essa consultoria online em todo o Brasil. Nós temos a nossa área de Radar RH, para seleção de profissionais para escritórios, todos os tipos, de estagiários, advogados, gestores, todos os tipos mesmo, em 7 etapas e com 6 meses de garantia de reposição. E nós temos a nossa área de Radar Recolocação, para dar apoio para quem está buscando recolocação no mercado jurídico. Tá bem? Atuamos em todo o Brasil. Estamos à disposição de vocês. Agradeço imensamente pelo tempo de vocês aí dedicado e estou sempre à disposição. Um abraço a todos.